Fala massa, beleza? Bom domingo a todos. Hoje é dia 26 de outubro. Ontem o Galo venceu o Ceará por 1-0 e respirou no Campeonato Brasileiro. Eu sou Rodolfo Simões, como sempre aqui no canal Galo Ai, e terça-feira temos decisão contra o Independente Del Valle na Arena MRV. Roda a vinheta e vamos falar do Galo. Então, turma, ontem o Atlético com uma formação bastante ofensiva, né? Me surpreendeu um pouco a escalação do Sampaoli ontem. Todo jogo a gente sabe que é uma escalação diferente, mas ontem o Atlético com 3 atacantes, Biel, Dudu e Hulk, né? De positivo aí a presença do Dudu e do Hulk juntos e começando o jogo. Nas laterais ali, Natanael e Caio Paulista, uma indicação que provavelmente Arana com certeza, e Saravia serão os laterais na terça, e só dois jogadores no meu campo, né? Alan Franco e Scarpa. E aí o Atlético teve na mudança na escalação, e também para quem é mais atento aos detalhes do jogo e gosta do tatiquês, o Atlético vinha fazendo com muita frequência, uma saída que a gente chama de 3+1. Então, os 3 defensores ali, Ivan Román, Saravia, Juan, Vitor Hugo e Alonso, e o Alan Franco ou Vera, geralmente abaixo. O jogo com o Atlético tem mais dificuldades, o Scarpa. E ontem não, nós tínhamos, embora os meias, né, ali fossem o Scarpa e o Scarpa e o Franco, quem fazia essa saída era Alan Franco e Natanael, e o Scarpa jogava pela direita, né, com o Dudu à esquerda, Biel e Hulk mais à frente, uma estrutura um pouquinho diferente ontem a nível tático. O Atlético faz o gol relâmpago com 22 segundos, um desarme no meio, que é até uma bola que o Alan Franco, o Pedro Raul domina errado, o Alan Franco disputa ali, e aí o Scarpa dá um lançamento maravilhoso, incrível para o Dudu. Dudu avança, entra na área, espera a hora certa, rola para o Alan Franco e faz o gol. Obviamente o Atlético passa a ter muito mais tranquilidade, né? Depois disso o Atlético tem uma chegada aos 11 minutos, jogada de escanteio batido rasteiro, rolado para trás, o Hulk finaliza sem muitas dificuldades para o goleiro da equipe cearense. Aos 28 minutos eles têm a primeira boa chegada com o Pedro Raul, lançamento primoroso do Vina. O Pedro Raul entra nas costas da zaga e o Everson salva o Atlético. E depois, aos 35, tem um lance, uma bola, o jogador do lado esquerdo deles, estou tentando lembrar o nome dele, Fernandinho, vai falar Ferreira. Fernandinho avança pela esquerda, rola para trás e o Vina bate por cima. O Atlético tem tido muitos problemas na cabeça de área, né? Ontem o Alan Franco fez o gol da vitória, mas falo tanto no Twitter quanto aqui, eu não gosto do Alan Franco, pelo menos não como camisa 5. Né, você vê esse lance do Vina aos 35, se vocês puxarem no YouTube, vocês vão ver que o Alan Franco afunda e fica um buraco na entrada da área. Né? E ontem, conversando com uns conhecidos sobre futebol, né, ele alertou para esse detalhe, o Atlético tem a cabeça de área muito desprotegida. O gol do Maicon no Corinthians é na entrada da área, o gol do próprio Fabrício Bruno na Copa do Brasil, no Atlético e Cruzeiro, é um chute da entrada da área. Então o Atlético, além de ser um time que desarma pouco, né, ainda que o time esteja mais organizado e mais compacto, é um time que morde pouco, com pouca capacidade de desarme, deixa essa entrada da área muito desprotegida, né? Principalmente em lances de contra-ataque. O time inteiro afunda, né, na última linha, e essa entrada da área fica extremamente desprotegida. É um problema seríssimo dessa equipe do Atlético. E até olhando estatísticas, né, e falando um pouco do meio campo, o Atlético desarmou só 8 vezes ontem, só para que vocês tenham noção. O Ceará desarmou 14 vezes, quase o dobro. Então me chama muita atenção essa questão especificamente do meio campo. O São Paulo até tenta melhorar um pouco a equipe no segundo tempo, com o Igor Gomes no lugar do Biel,
E ontem foi um raro jogo que o Igor Gomes entrou e a equipe não melhorou, né? Porque o Igor Gomes, ele é um problema quando ele começa, mas quando ele entra no decorrer da partida, o time tende a melhorar. Não foi o que aconteceu ontem, né? O Ceará voltou melhor para o segundo tempo, e até achei que o São Paulo demorou um pouquinho a mexer na equipe, mas aí depois que mexeu o jogo ficou, entre aspas, mais controlado. Dá para dizer que o Atlético sofreu menos, porque o segundo tempo começa com uma finalização de fora da área do Zanocelo aos 5, depois o Galo tem uma falta cobrada com o Hulk aos 8, depois tem uma finalização do Richardson aos 15, essas duas finalizações no meio do gol, sem grandes dificuldades para o Everson, mas a primeira delas o Everson se sentiu mais seguro para o escanteio, e entre essas duas finalizações do Ceará aí, a finalização do Hulk em uma bola parada também gerou um escanteio. O Hulk ontem, que acho que fez um jogo um pouco melhor ontem, participou um pouco mais, já tinha dado assistência para o gol do Dudu, né, contra o Independente Del Valle. E aí, depois, passados esses 15 minutos iniciais, entraram Arana e Bernard nos lugares do Caio Paulista. E quem que foi o outro que saiu para a entrada do Bernard? Deixa eu tentar lembrar, que acho que foi o Dudu, se eu não estiver enganado, né? Acho que saiu o Dudu para a entrada do Bernard. E aí o Atlético começa a melhorar um pouco, né? Tem uma finalização do Bernard, que vai para o escanteio no minuto 19. Depois tem uma boa chegada do Galo no minuto 28, né, uma tabela entre Bernard e Hulk, né, o jogado começa pela esquerda com o Arana, o Hulk tabela com o Bernard, e é um lance que em qualquer temporada anterior teria sido gol do Hulk. Ontem, infelizmente, foi para fora, o Atlético não conseguiu fazer o gol. Depois o Ceará ainda teve uma boa chegada com o Pedro Raul, que felizmente mandou para fora. E a última grande chegada do Ceará foi no minuto 38, bola cruzada para trás, Vina chega finalizando, grande defesa do Everson, mais uma vez com a entrada da área extremamente desprotegida, totalmente desprotegida. Então, assim, me chama muita atenção esse problema da cabeça de área. Outro problema aqui que eu já venho falando é a ausência de gols, né? Ainda que ontem tenha vencido, fica esse registro. O Galo tem 27 gols em 29 partidas. Eu vou procurar essa estatística. Quantos clubes conseguiram permanecer na elite com uma média inferior a um gol por partida? O ataque do Atlético é muito fraco mesmo. Até por isso eu acho que o Dudu e Hulk tem que jogar, mas eu acho que o São Paulo ficou com essa preocupação também do Atlético ter capacidade de competir, né? E se Hulk e Dudu começar a cada 3 dias, isso não se sustenta. Eles podem fazer, tipo, ontem, né, e terça, mas aí, pensando no Inter, acho que já não dá para começar. Esses caras fazer 3 jogos seguidos já é um pouco mais complicado. O Galo tem 2 faltas importantes pensando no Inter, Arana e Scarpa. Scarpa também está fora do jogo contra o Del Valle. Então me chama a atenção aí esse problema na cabeça de área e a ausência de gols. Agora, enfim, não é o momento da temporada de ficar apontando o dedo, né? O time que tem esse aí, o São Paulo está fazendo o que dá para fazer. Acho que de positivo nesse time o fato do Galo está sendo um time confiável dentro de casa, né? O Galo tem até uma boa campanha em casa no Brasileirão, 50% aquém do que o Atlético normalmente faz, mas uma boa campanha, 50%, são 27 pontos. Tem 7º colocado, a rodada ainda não acabou, 7º colocado na tabela dos mandantes, tá? Que fique claro antes que alguém venha me corrigir. O Galo só tem uma derrota em casa, curiosamente eu estava lá, 3-1 pro Grêmio, acho que são 7 vitórias, 6 empates e uma derrota, eu acho que é isso, tá? Então, de positivo, os 3 pontos fundamentais. O Galo respira, passou o Inter, passou o Ceará, Vitória perdeu ontem, graças a Deus, o Vitória perdeu, o Inter perdeu, né? Então, o Ceará a gente venceu ele, o Ceará também perdeu. E quem empatou ontem, gente? Acho que teve um empate ontem, mas enfim, a rodada foi boa, né? Vitória, Inter, Ceará, todo mundo ficou para trás. O Grêmio deve vencer, o Galo deve perder uma posição aí. Tem o Santos também contra o Botafogo, seria interessante o Botafogo vencer o Santos. O Galo respira ali no que tange a Z4, eu acho que mais 7 pontos, eu acho que o número de segurança, 43, acho que é o número mágico aí. Não consigo. O Vitória tem
31 pontos em 30 jogos. Né? O Vitória tem 8 jogos a fazer. E o Vitória tem 7 vitórias no campeonato. Vamos lá, esse time não vai fazer mais que 12 pontos, que seria um aproveitamento de 50%, que já é bastante alto. Então, acho que 43 é o número mágico, tá? Então, o Galo precisa aí de 2 vitórias e um empate, né, para escapar disso aí. A situação, à medida que o Galo vai pontuando, a gente vai ficando mais próximo do objetivo e um pouco mais tranquilo. Acho que dá para falar um pouco mais tranquilo, pelo menos ao término dessa rodada, independentemente do que aconteça hoje. Agora é focar no jogo de terça-feira. Vamos ver a escalação que o São Paulo vai optar. Eu iria com Everson, Saravia, Ivan Roman, Vitor Hugo e Alonso, Arana, Alexander e Alan Franco, e aí o trio de frente, Bernard no lugar do Scarpa, Dudu e Hulk. Esse seria o meu time. Vamos, Galo, chegar nessa final da Sul-Americana. E Atlético, pelo amor de Deus, se chegar na final, tem que ganhar. Não importa quem vier do outro lado, se é Lanús, se é Laú, se chegou na final, trate de ganhar. Final não se joga, se ganha. Temos aí algumas decisões no Campeonato Brasileiro, mas o Atlético aí caminha para ter um final de ano tranquilo no Brasileirão, tranquilo dentro do possível, né, no que tange ali escapar do rebaixamento, e podemos fechar o ano com chave de ouro aí, com um título culposo, quando não há intenção nenhuma de vencer a Sul-Americana. Tem sorrido para o Galo, e o Galo até agora não tem decepcionado. Vamos ver o que acontece terça-feira. O Del Valle é um adversário perigoso, não vai ser fácil. Um abraço e até a próxima, massa. Valeu!